Imagina que você sofre um acidente de carro, liga pros seus pais para eles te darem uma carona para você conseguir voltar para casa. E aí vocês estão se falando no telefone, você tá dando todas as direções específicas, a rua que você tá, o poste de luz que tem na frente. Seus pais chegam no local aonde você diz que tá, mas eles não veem nada. E você também não vê os seus pais. Como isso pode ter acontecido? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. O vídeo de hoje tem 3 casos. Um deles, que foi o que eu contei na introdução, é um caso bem polêmico, que não é bem o que parece, e eu decidi trazer ele pra esse vídeo porque a gente acabou comentando dele em um podcast e todo mundo ficou muito curioso. E os 3 casos, eles não têm muita ligação entre si, mas eles têm uma coisinha em comum. Então vamos ver se no final vocês pegam o que é. Sem mais enrolação, bora para as histórias de hoje. Caitlin Reston era conhecida por ser uma pessoa muito caridosa na Virgínia. Ela gostava muito de costurar cobertores para as pessoas que estavam na rua, e ela era bem ativa na comunidade. Ela nasceu em 2000, e muitas pessoas mais velhas ficavam impressionados com a bondade dela desde tão nova. Ao mesmo tempo, a Caitlin gostava muito de tudo que era oculto. Ela se identificava com a religião Wicca. A gente não sei pronunciar. Eu acho que é Wicca. Eu acredito que seja. Eu imagino que devem ter pessoas que estão vendo esse vídeo que também sejam dessa religião. Eu, honestamente, não sei muita coisa sobre. Então, o que eu trouxe aqui no vídeo é a definição da Wikipedia. Então, já peço desculpas se tiver alguma coisinha errada, mas eu achei que eu precisava dar esse contexto geral. Essa religião Wicca seria influenciada por crenças pagãs antigas. Seriam práticas ritualísticas que aconteceram antes do cristianismo. E aí tem várias celebrações, festividades sazonais, eles celebram os ciclos da vida e também tem muita interação com a natureza. Inclusive, nos anos 90, teve um crescimento dessa religião aqui no Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Caitlin estava familiarizada com os rituais e ela praticava alguns pequenos em casa mesmo. Ela também participava de vários grupos ocultistas no Facebook que auxiliavam com os tipos de rituais e feitiços que ela poderia fazer. Ela também compartilhava alguns que ela estava fazendo tanto no Facebook quanto no Twitter. Agora, eu não quero que fique nenhum tipo de preconceito religioso nesse vídeo. Vocês sabem que, como todas as religiões, tem as pessoas que praticam pro bem, tem as pessoas que praticam pro mal. Não quer dizer que uma religião é má. Vai muito da forma que você realiza esses rituais e nas coisas que você acredita. Então tinham vários rituais para trazer prosperidade, saúde, amor pra pessoa, mas é claro que também tinham alguns rituais negativos. Em 2020, a Caitlin começou a compartilhar umas fotos que deixaram as pessoas preocupadas. Ela tinha uma filha pequena que na época estava com 5 meses, chamada Alia. Ela era uma mãe de primeira viagem e ela tinha acabado de terminar um relacionamento com uma mulher negra. E por que eu tô especificando que a mulher era negra? Isso vai ser importante pro desenrolar da história. Em março de 2020, a Caitlin e a namorada terminaram. Pouco tempo depois, ela compartilhou fotos de uma boneca que parecia ser feita de palha e ela tava com o cabelo cheio de dreads. Ela também usava um vestido azul com um lacinho lilás e dava pra ver que a Caitlin tava segurando um isqueiro próximo a essa boneca. Como vocês devem estar imaginando, aquela boneca era pra ser um tipo de boneca de voodoo. Isso porque a Caitlin tinha começado a estudar e praticar rituais de voodoo também. O estranho é que o cabelo da boneca era muito parecido com o cabelo da ex-namorada da Caitlin. Caso vocês não saibam pra que serve um boneco de voodoo, tem uma pequena explicação aqui. Bebês bonecas, bonecos ou bonecos de voodoo, como são chamados inadequadamente, são bonequinhos feitos à semelhança de um indivíduo que você deseja atingir. E por que falar boneco de voodoo é preconceituoso? Primeiro porque usar bonecos como uma forma de magia não é algo exclusivo de uma religião ou outra. E segundo que o voodoo não é uma religião má que só tem práticas negativas, como eu mencionei pra vocês, todas as religiões têm os dois lados e depende muito de quem tá usando a religião pro bem ou pro mal. E aí nessa boneca você supostamente deve colocar algum item da pessoa que você quer atingir. Isso pode incluir unhas, sangue, urina, suor, roupas, cabelo.
ou qualquer coisa que você consiga. Alguns membros dos grupos do Facebook que a Caitlyn tava, principalmente os que eram negros, estavam preocupados da Caitlyn estar usando aquela boneca pra afetar a ex-namorada. E aí esses membros disseram que a Caitlyn devia parar com aquilo, que aquela não era a área dela e que ela não sabia o que ela estava fazendo, que aquilo podia ser perigoso. E eles também criticaram muito o uso da religião pra fazer uma coisa ruim pra outra pessoa. Eles falaram muito sobre as entidades do voodoo, que a maioria são negras, e que eles também vão proteger os seus. Ao invés da Caitlyn seguir o conselho daquelas pessoas, ela decidiu ignorar e continuar. Ela compartilhou mais fotos no Twitter dela, mostrando o processo da boneca sendo queimada. Ela também escreveu: "Deixem as pessoas viverem e terem suas próprias religiões. Se alguém se interessa por algo diferente, aceita isso. Parem de dizer, não, você vem de Deus. Eu sou wicana e sempre você. Então calem a boca e me deixem." Esse post foi do dia 29 de março de 2020. Ao mesmo tempo em que muita gente estava criticando a Caitlyn, muita gente ficou do lado dela e passou a incentivá-la. No dia 17 de abril, pouco depois daquela postagem, ela postou que ela tinha visto o Papa Legba e que ela estava com medo. O Papa Legba tem nomes diferentes em várias religiões. Pelo que eu consegui encontrar, pessoas acreditam em coisas diferentes relacionadas a essa entidade, mas muitos dizem que ele é normalmente invocado durante alguma cerimônia para garantir a calma e o bom andamento do ritual. Eles também acreditam que ele é um protetor do mundo espiritual e o mediador entre o homem e os espíritos. Também dizem que ele costuma aparecer como um homem velho com uma muleta ou uma bengala, vestindo um chapéu de palha e fuma um cachimbo. Na tradição católica, pelo que eu li, ele é comparado a São Pedro. E aí, para as pessoas que conhecem a religião, ninguém entendeu por que a Caitlyn parecia estar com medo do Papa Legba. Ele não é uma figura para te deixar com medo. Então eles imaginaram que talvez ela pensasse que fosse ele, mas fosse alguma outra entidade que aí sim colocaria medo em alguém. O curioso é que 2 dias depois desse post, a Caitlyn foi encontrada afogada na própria banheira. Os amigos que a encontraram disseram que foi uma cena bem perturbadora de se ver. Ela estava na casa da mãe. Uma das pessoas que comentou o post da Caitlyn, depois que eles ficaram sabendo que ela tinha falecido, disse que tinha feito uma leitura espiritual voltada para ela poucos dias antes da morte e que teria perguntado para a entidade do Papa Legba se ele que tinha aparecido para Caitlyn. E ele falou que não, que era uma outra entidade chamada Barão Samedi. Esse usuário deixou o seguinte comentário: "Acabei de fazer uma leitura sobre ela e perguntei ao Papa Legba se era ele e ele disse que não. Era o Barão. Vocês têm que tomar cuidado com o que tocam." No obituário da Caitlyn estava escrito o seguinte: "Ela sempre foi o espírito brilhante de qualquer reunião, e sua resiliência para continuar em tempos difíceis inspirou muitos de seus familiares e amigos. Caitlyn sempre será profundamente amada e todos sentirão muita falta dela." De acordo com o Google, o Barão é uma entidade muitas vezes invocada pelas pessoas que estão próximas à morte. Ele seria o indivíduo que aceita as pessoas no mundo dos mortos. Nesse mesmo post, algumas pessoas estavam afirmando que a Caitlyn teria falecido de um ataque de ansiedade na banheira devido às suas atividades de convocação. O comentário dizia: "É por isso que você não mexe com bruxaria a menos que esteja totalmente consciente e tenha pleno conhecimento do que está fazendo. Você não deve invocar essas entidades, espíritos ou quaisquer outras coisas, a menos que tenha certeza do que está fazendo." Agora, nunca foi confirmado se a Caitlyn teve um ataque de ansiedade e por isso que ela faleceu na banheira. Não se sabe exatamente a causa, mas esse caso gerou muita polêmica, dizendo que ela estava mexendo com o que ela não devia e depois ela teve o que ela merecia, já que ela estava buscando fazer mal à ex-namorada. Também teve um vídeo que foi publicado no dia 1º de maio de 2020, alegando que a Caitlyn usava um ansiolítico e ela morreu depois de combinar o medicamento com álcool. E aí, por conta disso, ela pode ter apagado e se afogado na banheira. Mas a gente também não tem indicação de que essa informação é verdadeira. A causa da morte dela foi o afogamento, mas não consegui achar detalhes de testes toxicológicos nem nada. Muitas pessoas contam essa história mais pelo viés espiritual, dela ter mexido com algo que ela não devia, e a linha do tempo meio que bate. Ela tinha acabado de postar aquilo, de repente ela sumiu, e eu achei interessante contar essa história depois do que a gente falou um pouco sobre American Horror Story. Se vocês se lembram bem, tem a temporada de Coven que o Papa Legba aparece, e também teve o último vídeo do especial de Halloween, que a gente falou um pouco dele, da Marie Laveau, que seria uma
rainha do voodoo. Enfim, eu acho esse caso muito polêmico, também acho que a gente não tem que mexer com o que a gente não sabe. Eu quero pedir desculpas caso eu tenha falado alguma coisa errada de alguma religião, porque eu realmente não tenho conhecimento assim, a gente pesquisa na internet, mas eu sei que tem muita informação também que as pessoas praticantes da religião não acham que é verdadeira ou acreditam de uma outra forma. Então, enfim, comentem aí o que vocês acharam. O segundo caso é o do Brandon Swanson. Em 2008, o Brandon tinha 18 anos e ele era estudante de uma universidade comunitária que ficava em uma pequena cidade do Minnesota. A cidade tinha uma população de cerca de 1.000 pessoas. Era muito pequena. O Brandon estava planejando ser transferido para uma universidade maior no final do ano, onde ele começaria um curso de 4 anos. E aí, no último dia de aula daquele ano, no dia 31 de maio, ele e os amigos decidiram sair para comemorar. Eles passaram por vários bares universitários próximos à universidade e aí por volta de meia-noite o Brandon decidiu voltar para casa. Ele estava dirigindo. A universidade dele ficava em uma cidade vizinha à cidade que ele morava. Então para ele voltar para casa, ele precisava fazer um pequeno caminho por uma rodovia a 68. Nesse dia, ao invés de pegar a rodovia normal, ele decidiu pegar um atalho. Essa escolha de pegar um atalho foi bem curiosa para as pessoas que conheciam o Brandon, porque naquela noite, já que ele estava dirigindo, ele não estava bebendo. E ele estava bem para voltar para casa. Por que ele queria chegar mais rápido? A única coisa que os amigos disseram é que quando ele foi embora, ele parecia estar cansado. Conforme ele ia para casa nesse atalho, o carro dele ficou preso em uma vala. E aí com isso ele sofreu um pequeno acidente, mas o Brandon não se machucou. O único problema é que ele não conseguia tirar o carro de lá. E aí ele não queria acordar os pais dele imediatamente, então ele ligou para alguns amigos que estavam nesses bares junto com ele, mas ninguém atendeu. E aí ele ficou meio sem saída, ele também estava bem envergonhado da situação, e aí ele decidiu ligar para os pais. Ele disse que estava bem, mas que ele tinha sofrido um pequeno acidente e precisava de ajuda para tirar o carro dele da vala. Ele explicou para os pais aonde ele estava, mandou as direções e ficou ali esperando que eles chegassem. Eles demorariam cerca de 20 minutos, meia hora. Quando os pais dele chegaram no local onde ele descreveu, eles não encontraram o Brandon ali, então eles ligaram para avisar. Os pais foram piscando os faróis do carro para que o Brandon visse e fosse em direção a eles. E aí o Brandon no telefone falou, tá bom, tô esperando, mas ele olhou nos arredores e não estava encontrando os pais. Só que ele sabia que ele tinha mandado as direções bem precisas. Era questão de tempo até eles se encontrarem. O curioso é que o Brandon disse no telefone que ele não conseguia nem ver o carro, nem as luzes piscando. E aí ele começou a descrever de novo como eles poderiam chegar onde ele estava. Não era possível que os pais não iam ver. O carro estava claramente ali na rua, caído na vala. E ele também foi andando pela rua, tentando acenar. Ele mesmo voltou pro carro e piscou a luz para dar sinal pros pais. Aí os pais dele no telefone continuaram falando, Brandon, a gente não tá vendo, você tem certeza que você falou o lugar certo? Agora, os dois lados estavam frustrados. Aí o Brandon falou, quer saber? Eu sei que eu tô perto da cidade que eu tava, eu vou andando aqui em direção à cidade, tem um amigo meu que mora lá, qualquer coisa eu passo a noite com ele e amanhã vocês vêm me buscar. Ia ser uma caminhada de mais ou menos 30 minutos. O pai do Brandon, que era quem tava com o telefone na mão, não achava que o filho tava parecendo confuso, nem bêbado, nem nada. Ele parecia estar bem lúcido. E aí os pais, que estavam meio sem saída, falaram, tá bom, vai andando, mas continua no telefone com a gente vai conversando com você durante todo o caminho, qualquer coisa que acontecer, a gente tá por aqui. Eles ficaram conversando por cerca de 47 minutos. Enquanto isso, o Brandon estava andando em direção a algumas luzes que ele acreditava que eram da cidade. De repente, ele falou algo como, ai merda. E aí a linha cortou. Simplesmente caiu a ligação. E aí os pais dele ficaram meio desesperados, eles foram andando por toda parte, começaram a gritar pelo Brandon, ligaram de volta, mas eles não conseguiam encontrá-lo. Depois de alguns minutos, sem sucesso e sem o Brandon atender de novo, os pais ligaram para a polícia. Os policiais usaram os dados celulares para tentar encontrar onde ele estava quando a linha caiu. E é aí que vem a charada da história. Muita gente acha que o Brandon foi para um universo paralelo, ou que ele foi para Sete Além. Só que o Brandon não estava na cidade onde ele tinha falado para os pais. Ele estava a cerca de 25 milhas de distância em uma cidade chamada Taunton. Eu até abri um mapa aqui
pra ver com vocês. O Brandon começou a andar de uma cidade chamada Canby. O carro dele foi encontrado em uma cidade chamada Taunton. Mas ele acreditava que ele estava andando em direção a uma cidade chamada Lind. Então não é que os pais e ele estavam no mesmo lugar e não estavam se encontrando. O Brandon deu as coordenadas do local onde ele acreditava que ele estava, mas ele foi para o caminho errado. Só que ele acreditava que ele estava no lugar certo. Os policiais fizeram uma grande busca sem nenhum sinal dele. O celular também nunca foi encontrado. A busca durou cerca de 4 meses e eles investigaram uma área de 100 quilômetros quadrados em volta da região, sem encontrar nenhum vestígio. O bizarro é que o Brandon estava muito familiarizado com essa área. Foi bem estranho que ele errasse o caminho. No carro também não tinha nenhuma evidência de que um crime tinha acontecido ou que ele queria fugir de casa. E aí surgiram algumas teorias. Muitas pessoas acreditam que ele caiu em um rio próximo, porque enquanto ele estava na ligação com o pai dele, ele tinha mencionado que estava perto da água. Então talvez ele escorregou, caiu e se afogou? Já alguns acreditam que ele foi vítima de um crime, que alguém poderia ter perseguido ele e o agarrado, por isso que ele falou aquele ai merda e o telefone caiu no chão. Só que o bizarro é que o celular dele foi desligado propositalmente. Ele não foi, tipo, desconectado, não perdeu o sinal, ou sei lá, caiu no chão. Porque se você tá conversando com alguém no telefone e aí você derruba sem querer, a ligação não vai cair. Ninguém vai ter apertado o botão de desligar. Talvez os pais não conseguissem falar com ele, mas a linha ia ficar ligada por um tempo. A mesma coisa se alguém tivesse agarrado ele. Ele não ia tirar o telefone e desligar, a não ser que outra pessoa tivesse feito isso. Só que também foi estranho porque aconteceu logo depois da fala dele. Tipo, ele falou merda e já desligou a linha. Quando os pais ligaram de novo pro telefone, ele ficou tocando até cair. E aí depois foi pro correio de voz, então ninguém desligou o celular logo em seguida. Isso também era um sinal de que não tinha acabado a bateria, né, pra desligar do nada. Enfim, até hoje a gente não sabe o que aconteceu com o Brandon e os pais dele deixam a luz da frente de casa acesa todos os dias esperando que ele ainda volte. O que é bem triste. Eu espero que um dia esse caso tenha solução. E por fim, a gente vai para a terceira história, que na minha opinião é uma das mais surpreendentes. A Hailey Zega, de 6 anos, saiu para uma trilha junto com os avós. Os avós dela, o Jay e a Joyce, viviam em uma área bem arborizada do Arkansas, e era muito comum que eles fizessem essas trilhas. Eles eram muito conectados com a natureza e a Hailey adorava ir junto para ver as cachoeiras. Ao mesmo tempo, o local é bem remoto. Não tem como nenhum veículo passar, então você só consegue ir fazendo trilhas mesmo. Eles saíram naquele dia de manhã, e vocês sabem como que é criança pequena. Chegou uma hora que ela tava vendo que não tava chegando na cachoeira. Ela tava cansada, ela tava com fome, ela queria sentar, ela queria ser teletransportada pra nadar naquela água. E aí chegou esse momento que ela se sentou numa pedra e falou pros avós, eu não vou andar mais. Pra piorar, eles estavam em uma região que, se você olhasse lá embaixo, tinha uma cachoeira ligada em um rio. E a Hailey queria muito descer da árvore pra chegar nessa cachoeira. Mas os avós falaram, minha filha, lógico que não. Não tem como a gente chegar lá assim. Só que a Hailey não entendia isso. Então ela ficou tipo, eu tô plantada aqui e eu não vou me mover. E aí os avós dela, cansados dessa birra que ela tava fazendo, falaram, ah, então tá bom. Então a gente vai indo. Sabe aquela coisa que você faz com criança? Tipo, ah, você não quer andar? Aí você vai andando devagarzinho na frente dela, porque vai chegar uma hora que ela vai falar, ai, tá bom, deixa eu ir. E aí ela começa a andar de novo. É óbvio que o intuito deles não era ir embora e deixar a menina ali. Eles estavam indo bem devagarzinho, e aí eles olhavam de canto de olho, e eles percebiam que a Hailey tava se movendo. Só que em determinado momento, quando eles olharam pra trás pra ver onde a Hailey tava, ela tinha sumido. E o pior, ela não tava em lugar nenhum. Eles não conseguiam encontrá-la. Desesperados, então, eles decidiram voltar para casa para entrar em contato com a polícia. A busca pela Hailey se tornou a maior operação de busca já realizada no Arkansas. A Hailey, por outro lado, foi vendo aqueles densos arbustos bloquearem a visão dos avós dela enquanto eles andavam. Ela decidiu segui-los, mas ela também encontrou uma trilha feita por cervos que ela achou que seria o caminho correto. Infelizmente, essa trilha só a levou mais a fundo na floresta. Quando você tá dentro de uma floresta muito densa, qualquer trilha, qualquer caminho que você vê, parece ser o caminho certo. Parece ser um caminho que em algum momento vai se conectar com a trilha principal.
Mas não é bem assim. Tanto que muitas pessoas dizem que se em algum momento você se perder em alguma trilha, o melhor a fazer é ficar no lugar onde você tá. Não tenta se mover, não tenta achar o caminho certo, porque pode ser que vai ficar cada vez mais difícil. Por mais que a Hailey só tivesse 6 anos, logo ficou claro pra ela que ela não ia se encontrar com os avós. Então o plano dela mudou pra continuar caminhando até o rio Buffalo. Ela imaginava que em determinado momento fosse encontrar um posto de gasolina pra poder ligar pros pais. Ela também não queria beber nada e nem comer nada da floresta, porque ela tinha medo de que fosse perigoso. Ela conseguia ver alguns helicópteros de buscas passando por cima da cabeça dela, mas tinha muita vegetação, eles nunca iam conseguir vê-la. Ela pensou que se ela nadasse até uma pedra no meio do rio, talvez fosse ficar mais fácil de encontrá-la, mas ainda assim ela não teve sucesso. Naquela noite, a Hailey encontrou uma caverna e decidiu dormir lá. O tempo todo ela ficava gritando o nome dos pais e o nome próprio dela, para caso alguém passasse por ali e ouvisse. É claro que ela estava muito desesperada, quando os helicópteros passavam, ela tentava jogar areia pro ar também, mas é claro que ela não teve sucesso. Foi aí que ela teve uma companhia, uma outra garota chamada Alicia. Foi a Alicia que ajudou ela a achar um caminho seguro. Ela apontou o único caminho que dava em direção ao rio. E de fato, o caminho até o rio que a Alicia sugeriu era seguro. Além disso, a Alicia foi uma companhia para ela. As duas brincavam, a Hailey foi se sentindo mais calma de ter ela ali do lado. Mais de 1000 voluntários procuraram pela Hailey. Ela foi encontrada por 2 homens que não tinham nada a ver com o resgate, a mais de 8 quilômetros do local onde ela tinha se perdido. Quando a Hailey foi encontrada, ela já tinha saído das montanhas, e além daquela noite em que ela passou dentro da caverna, ela também passou uma outra noite em uma rocha. Então, 52 horas depois do desaparecimento, a Hailey foi encontrada na beira do rio. Ela ficou muito aliviada ao ver outras pessoas, principalmente depois de ter passado tantas horas sozinha. Sozinha, vocês se perguntam? Pois é, peraí. Ela confiou naqueles 2 homens, porque ela não tinha alternativa. Em uma entrevista, a avó da Hailey, a Joyce, disse que ela passou por momentos terríveis de agonia. Primeiro porque os pais da Hailey confiaram neles para essa caminhada, e ela sentia que ela tinha fracassado em mantê-la segura. E ela também se sentiu culpada por perturbar a vida de tantas pessoas para ajudar nas buscas. Vocês imaginam a surpresa de todos quando a Hailey contou que quem ajudou ela a permanecer viva e seguir caminhos seguros foi uma garota chamada Alicia, que não existia. Era um tipo de amiga imaginária? A Hailey já participou de diversas entrevistas, hoje ela já é bem mais velha, e ela até tem um vídeo no canal do YouTube dela contando da experiência e contando sobre essa suposta amiga imaginária, mas ela diz que pra ela é importante não definir o que era essa coisa. Ela diz que algumas pessoas dizem que era um fantasma, que era um anjo da guarda, outros mandavam mensagem pra ela perguntando se ela achava que era uma alienígena, mas ela disse que ela na verdade só era uma presença real e calmante pra ela. Ela disse: "Ela estava comigo, ela me manteve calma, ela brincou comigo e esteve do meu lado o tempo todo. Serei sempre grata a qualquer entidade que tenha me feito companhia durante esse tempo." Aparentemente, a tal entidade teria desaparecido depois que a Hailey foi socorrida. E eu já vi alguns vídeos falando que tem a história de uma garotinha que morreu naquela trilha e que foi ela que ajudou a Hailey a ser salva pra não acontecer o mesmo que ela. Mas assim, eu não consegui achar nenhuma fonte que diz que isso realmente aconteceu. Pode ser que alguém tenha falecido naquela trilha? Pode ser. Trilhas sempre tem algumas histórias, às vezes meio misteriosas, mas eu não achei fatos concretos de que teve uma morte ali e que uma coisa se conecta com a outra. A Hailey disse que o que ela mais tirou dessa história foi o poder de comunidade, de pessoas largando os empregos, largando afazeres que elas tinham pra tentar encontrá-la, pessoas que ela nem mesmo conhecia. Ela também falou que ela não gosta das pessoas fazendo suposições sobre o trauma dela online. Ela falou que ela continua adorando fazer caminhadas e que ela continua fazendo. Eu achei bem interessante a história contada pela própria Hailey. Eu vou ver se eu lembro de linkar aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem o vídeo dela também. Mas eu achei essa história bem surpreendente e muito doida. Quero saber a opinião de vocês dos 3 casos e as teorias que vocês têm também. E até a próxima.